Meu nome é Meton Jucá Júnior. Meu pai era Meton Jucá, evidentemente. E eu sou macapaense. Nasci aqui em Macapá, na Rua da Praia, que hoje é Avenida Bingo Shoa. Muitos chamam de Beira Rio. Nasci em 1948 e, consequentemente, atravessei todos os anos de chumbo, né? A questão do golpe militar, que deixou sequelas indeléveis em todos nós. Lembro que uma noite, nós sentindo a necessidade de confrontar os militares, nós reunimos com um padre que se chamava Padre Caetano Maelo, lá onde funcionava o dormitório dos padres do PIME, a Rádio Educadora, o jornal A Voz Católica e o Colégio Diocesano. E de lá nasceu a ideia da gente sair na rua pichando muros com palavras de ordem, com frases contundentes contra os militares. Que ano foi isso? Isso era 70 ou 71. E do golpe de 64, você tem alguma lembrança? Do golpe de 70, 69, 70, o golpe estava vívido. Foi, inclusive, o ano de 68 foi o mais difícil, né? Que, inclusive, as pessoas que escrevem a história dessa época dizem que foi o ano que não terminou, né? Essa história que 68 é o ano que não terminou. Então, o território do Amapá, ele foi cedido para a administração das Forças Armadas do Exército. Assim como Roraima ficou com a Aeronáutica e Rondônia ficou com a Marinha. Não, nós ficamos com a Marinha, Rondônia com o Exército e Roraima com a Aeronáutica. E dizem que marinheiros das forças são os menos preparados, são os mais obtusos. E nós tivemos aqui diversos generais assim, muito truculentos, como lembro o primeiro general que comandou o território, que foi governador do território, com o golpe militar, ele chegou aqui exatamente em 64. Era Luiz Mendes da Silva, era um general muito truculento, um camarada bruto e tal. Em seguida veio o general Ivânio E. Martins, que já era mais maleável, era um camarada de gabinete, era um quartel era um soldado de gabinete, né? Tanto que ele estudou na França, falava francês, jogava basquete, e nós nos entendíamos razoavelmente bem, mas nem por isso a gente deixava de arengar com ele, não é? Quando nós resolvemos formar grupos para sair na calada da noite pichando a cidade com aquelas palavras de ordem e tal, nós procuramos o padre Caetano Maelo. E muito depois, quando esses grupos foram se desfazendo por inúmeros motivos, a gente ficou sabendo que todo o pessoal que compunha os grupos que foi preso foi porque o padre entregou para o SNI, foi o próprio padre que dedurou a gente, né? E tu fala a gente, quando tu diz a gente quem? A gente quem? Por exemplo, na primeira reunião, quando nós formamos os grupos, ficaram 2 coordenadores. Um era o Elcio Martins da Silveira, que é meu amigo, o jornalista Elcio Martins, e o outro é o Hernani Marinho, que depois veio a ser, é meu cunhado, né? Veio casar com a minha irmã e é meu cunhado. Os primeiros grupos que foram formados ficou assim. Sob a responsabilidade do Elcio ficaram o Carlos Nilson da Costa, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, o professor Carlos Nilson, professor de desenho, foi diretor de inúmeros colégios, tem uma história dentro do magistério aqui no Amapá, né? O Maurício Bandeira, que hoje é odontólogo, é casado com uma médica, a Neida, que é irmã do Carlos Nilson da Costa. Um outro integrante desse grupo é o Carlos Teixeira, que era filho de um empresário que tinha umas querelas com os militares e tal, né? Teixeirinha? Exatamente, filho do Teixeirinha com a Gracinha. E o Zé Luiz, que era um amigo nosso que morava no Beco do Abieiro. O Beco do Abieiro era uma passagem que tinha ali no lado da Pernambucana, na Casa Pernambucana, que passava da Rua Presidente Vargas para a Rua Coriolano Jucá. Ia sair do lado do Correio, lá numa vila que chamava de Santa Engrácia. O segundo grupo, nós resolvemos fazer grupos, veja bem, para a gente estabelecer as frases, para a gente pensar nas frases que a gente ia... Qual é a origem desses grupos, assim? Como é que vocês se reuniram? Olha só, nós éramos pessoas amigas e pessoas que frequentavam a Tenda. Expliquei que a Tenda era um bar que pertencia ao Capi, ao Elcio Martins e a mim. E funcionava na Avenida FAB, na galeria comercial da Avenida FAB, e fazia frente para a Avenida Iracema Carvão Nunes, porque naquela época não havia aquele prédio da Caixa Econômica Federal ali, não é? Então a gente saía do Colégio Amapaense, da Escola Normal, e já atalhava por ali, não dava a volta na FAB.
E lá a gente reunia e conversávamos muito acerca da conjuntura política, da forma brutal com que os militares faziam a administração do Estado, enfim. Eu falei daquele primeiro grupo que ficou sob a responsabilidade do Elcio Martins, né? E tinha um outro grupo que era coordenado pelo Hernani Marinho, onde estávamos eu, Meton Jucá, o Aldoni Araújo, de saudosa memória, que era o Babá, o Leonardo Gazel, que também já nos deixou, e o Mário Cruz. Mário Cruz é filho daquele cidadão que descobriu o manganês, que trouxe o manganês para análise, e tem aí, não é, foi a nossa grande reserva de minério, o manganês, que deu impulso ao território com a vinda da ICOME, contra quem a gente brigava também. Nós fazíamos um movimento estudantil muito forte contra a ICOME, porque ela tinha todo o beneplácito dos militares. A ICOME tudo podia, inclusive segregar pessoas, dividir pessoas por classe A, B e C e tal. E nós brigávamos contra a ICOME e pichávamos palavras de ordem também contra a ICOME. Lembro de uma que dizia assim: ICOME come, ICOME leva. Tinha uma outra também que era engraçada, que dizia assim: manganês não dá 2 safras, vai ficar só o buraco. Enfim, mas contra os militares, eu lembro bem de uma frase que foi isso aí que aborreceu sobremodo o general Ivan Noé, que era o militar da época, não é? Onde o Hernani, nós pichamos o Hernani elaborou a frase, e nós pichamos no muro do posto de puericultura, que é aquele prédio que fica do lado direito da casa do governador, no muro do ginásio de Macapá e no muro da casa do Espetor Aimoré, que fica na esquina da Tiradentes com a Iracema Carvão Nunes. E a frase dizia assim: Amapá, quartel de como é o nome daquela história, pá? Como era? Amapá, quartel de reformados. Porque tudo quanto era militar reformado, que estava no fim de carreira, fim de vida, vinha se arrumar aqui no Amapá. Eles não prestavam conta, não tinha planejamento, não tinha Tribunal de Contas, não tinha Tribunal de Justiça, não tinha Assembleia Legislativa. Então eles eram uma espécie de donatário de uma capitania. Aqui acontecia exatamente o que eles queriam, né? Então, um episódio também que causou, vale a pena ser registrado. Um domingo eu estava na minha casa, onde eu morava com a minha mulher e uma filhinha recém-nascida. E nessa época eu morava na Avenida Pedro Américo, num bairro que à época se chamava Jacareacanga, né? E chegou lá um aparato policial da Polícia Federal, os caras armados de metralhadora, de fuzil, e invadiram a casa, sem pedir licença, sem nada, e me tiraram de dentro do banheiro. Eu estava tomando banho, só deu tempo da mulher jogar uma toalha, me embrulhei na toalha e me levaram para o meio da rua para me fazer um interrogatório. Fui submetido a um interrogatório, era no início da tarde de um domingo. Que ano foi isso? Que ano foi que o Capi foi embora? 71. 1971. Então, nós explorávamos, como eu falei, a tenda. E neste domingo, do sábado para domingo, era a vez do Capi ficar lá com a Janete, tomando conta do comércio, lá do nosso empreendimento. E eles anoiteceram lá, mas não amanheceram. Sumiram, não é? Isso foi de sexta para sábado. Quando foi no domingo, aconteceu o sequestro de um avião que vinha de Belém para cá. E este avião foi parar em Georgetown, foi parar em Cayenne. Só foi anunciado o sequestro quando o avião adentrou o espaço aéreo da Guiana Francesa. Aí o camarada anunciou o sequestro e queria dinheiro e queria combustível para chegar em Cuba. E os militares e os federais diziam que quem sequestrou o avião teria sido o Capi. Veja só, coincidiu com o desaparecimento dele. Isso se divulgou aqui na cidade, em rádio? Isso correu feito rastilho de pólvora. A cidade era muito pequena, vivia eternamente patrulhada pelas forças do Exército, da Polícia Federal e dos truculentos policiais da Guarda Territorial. Bom, a acusação que eles me faziam era que eu pertenceria a grupos, a facções a partidos comunistas que brigavam contra o... Não havia isso, não. Quem entendia um pouco de comunismo, da doutrina na época, era o Chaguinha, né? O Capi, que já tinha estado fora daqui, o Elcio, que andou lá para Belo Horizonte, lá em Minas Gerais, lá na Viçosa, e o Dr. Biratão, Bira, meu amigo, que por sinal estava nesta aeronave.
Então, qual era o interrogatório? Qual era o cerne do interrogatório? Eu dizer aonde estava o Capi, como foi que ele sequestrou o avião. E que eu seria um covarde, que eu era um canalha. Isso, tudo quanto foi palavra de baixo calão, tu és um filho da puta, tu és um canalha, tu és um covarde, tu não queres entregar. Veja só que no avião tem 2 sobrinhas tuas e tu não queres dizer onde estão os sequestradores. Realmente, no dia seguinte é que eu fui saber que no avião estavam 2 sobrinhas minhas, que são a Laurisa e a Luísa Montalverne, Jucá, que à época faziam faculdade de bioquímica em Belém, assim como o Bira, que fazia medicina, o Jeová Marte, que também fazia medicina, Paulo Guerra, Arthur Torrinha, todo esse pessoal estava no avião. Eu fiz até um lembrete aqui de quem estava no avião, porque deixa eu ver. Bom, não sei onde está. Eu sei que muitas pessoas conhecidas, Paulo Guerra, Manel Duca, Nolasco, o Bira, porque assim, esse tráfico era feito mais por estudantes, porque aqui em Macapá não havia faculdade, nem universidade, não havia curso superior. Quando nós chegávamos, terminava o curso ginasial, que a gente chamava de curso ginasial, né? A gente tinha que ir para Belém ou para outro centro para estudar, para fazer o curso superior. Então foi exatamente num voo desse da Cruzeiro do Sul, era um avião da Companhia Aérea Cruzeiro do Sul, que foi sequestrado. Realmente aconteceu o sequestro, só que não era o Capi. O Capi, a essas alturas, já estava no sul do Pará, né? Quem sequestrou o avião? Não, a pessoa que sequestrou o avião nunca chegou por aqui, porque ele verdadeiramente foi embora para Cuba, né? Depois da diplomacia das autoridades internacionais, o aparelho foi devolvido e tal, mas ele foi para Cuba, levou o avião para Cuba. Que mais eu posso dizer? Eu lembro que, olha, quando nós estávamos pichando numa noite, na esquina da Tiradentes, com a Iracema Carvão Nunes, nós fomos observados por um cidadão, era um empresário que se chamava João Diniz, que era um dos donos da fábrica mapaense, né? Ele estava no pátio da casa dele na madrugada e nos viu lá pichando o muro. Era muito difícil a pichação, porque era feito com tinta a óleo na lata e pincel, porque a gente não conhecia spray, nem bastão, nada disso. Esses mecanismos novos a gente não sabia. Então, esse empresário nos viu e a gente ficou muito apreensivo, não é? Mas ele nunca entregou a gente, nunca disse nada, nunca falou nada. E o Chaguinha, você teve algum contato com ele? O meu contato com o Chaguinha foi muito pouco, muito pequeno. Eu não tive muito assim, né? Eu conheci muito o Chaguinha, conversei com ele diversas vezes, mas não frequentava a casa dele como outras pessoas frequentavam, como a B, como o Mário, o Célio, que morou com ele, não é? O próprio Capi, a Janete, que o assistiram depois que ele estava velhinho e tal. Sei que ele tinha um acervo muito legal, era uma pessoa muito lúcida, tinha ideias brilhantes a respeito de socialismo, mas não fiz parte do grupo do Chaguinha, não. Neto, e fala um pouco pra gente o que você se lembra do movimento Engasga. O que foi isso? Esse movimento Engasga foi um fator assim inventado pelos militares para criar aqui uma polícia militar, que não havia polícia militar. A nossa polícia aqui era um arremedo de polícia civil e a guarda territorial, que funcionava lá na Fortaleza. Os policiais da guarda territorial eram pessoas assim muito brutas, muito truculentas, que abordavam a gente na rua a peso de grito, de porrada, de coronhada e tal, né? Então não havia polícia militar. Havia aqui um cidadão que se chamava Coronel Índio Machado. Esse camarada era que tomava conta da segurança dos militares aqui em Macapá. E foi exatamente na época em que ele estava aqui que ele forjou essa história do Engasga para poder conseguir recurso, espaço e aval dos militares para criar aqui uma polícia militar. Certo, B? Certo. Eu não sei se tu lembra, uma vez que nós conversamos com o Freire, Freire Major, sim, perguntando assim, como foi que vocês conseguiram pegar essas pessoas que estão sendo acusadas de engasgar os outros. Sim. Aí ele disse,
Me disseram que ele foi brilhante. Colocaram na mesa os lugares onde estavam tendo os engasgadores e onde tinha, onde ocorriam os casos de engasgadores, quem morava na região. Aí aqui é o Periquito, aqui é o João Espadeiro, ali o Odilardo, aqui é não sei quem. Ali o Gurgel, ali o Chaguinha. Aí eles saíram em função disso, saíram pegando, mapeando os lugares dos engasgas e as pessoas que moravam naquele pedaço e que tinham alguma ligação, né, ideias culturais, literárias, e naquele tempo tudo era comunista. Entendeu? Tanto que os militares acabaram torturando tanto um cidadão que era nosso professor de francês, Monsieur Paul-Louis Lerouge. Ele apanhou tanto da polícia que ele acabou morrendo em consequência disso, né? Ele não morreu aqui no Brasil, mas ele já, quando foi daqui, já foi estropiado, foi para morrer. Eu creio que a casa do Paulo Lerouge ainda está lá, não está no mesmo lugar, uma casinha que fica ali naquela descida que vai para a tua casa. É outra coisa. Esse cidadão é um caso à parte, é um capítulo à parte, Alfredo Inajosa Braga. Ele era filho de um cidadão que era alfaiate e tocava na banda da Guarda Territorial. A mãe dele era uma senhora também muito, muito educada e tal, eles eram do Afuá, ou de Breves. Só que ele não saiu aos pais, não é? Eu lembro que quando ele voltou de Belém, ele foi estudar bioquímica em Belém. E quando ele voltou, ele foi morar na minha casa. Porque a família dele tinha se desfeito. O pai deixou a mãe, foi embora, a mãe foi não sei para onde. Mas meu José sabe bem essa história, que era vizinho de frente com ele. E ele acabou indo morar na minha casa. Uma noite ele chegou em casa, eu não estava. Como a Graça Viana, que era casada comigo na época, sabia onde eu estava, levou ele lá e tal. E ele foi pedir para ficar lá, com todo prazer. A casinha que a gente morava tinha 2 quartos, que era um que eu ocupava com a mulher e outro era ocupado pela minha filha. Aí eu tirei a criança do quarto para ceder para ele. E depois ele foi integrar este grupo que inventou, que forjou a história do Engasga, que foi uma coisa inventada, que não existiu. Ele se juntou com esse coronel Índio Machado, inclusive porque ele já trabalhava na época no gabinete de polícia técnica, que foi eu que pedi o emprego para ele. Pedi para o Hernani Marinho, que era oficial de gabinete. Então, o Hernani era oficial de gabinete, pasme, que o Hernani ele jogava, como diz o nosso Lulu, com bico de 2 paus. Ele era oficial de gabinete do Ivanoé Martins, mas ele escrevia uma crônica para a Rádio Educadora, que era intitulada Peço a Palavra. E lá ele escrachava os militares, não é? E quando o padre Caetano, quando o padre Jorge... Não, era pseudônimo. Quando o padre Jorge contactou ele para escrever uma crônica para a rádio, que por sinal a rádio era pilotada pelo Tito Guimarães, é o pai desse nosso Tito Neto. A rádio quem pilotava era o Tito, e quem gerenciava a Voz Católica, que era o jornal do padre, era o Elcio Martins, que nessa altura era meu sócio e sócio do Capi, lá na tenda que a B frequentou. Então, quando o padre Caetano dedurou o pessoal, nós ficamos sabendo disso, que foi ele que dedurou, porque nós tínhamos também um amigo que se chamava João Vilhena, morava lá no nosso bairro, e trabalhou no palácio e teve acesso aos arquivos do SNI. E lá constava que quem entregou todo o pessoal foi o padre Caetano Maiello. Então, o Hernani até hoje sofre consequências disso, porque todo o pessoal que precisou estudar em Belém na época, e que era funcionário público, teve o salário convertido em bolsa e foi com todo o beneplácito do governo do território. Ele não conseguiu, nunca. Ele foi obrigado a pedir exoneração do governo, perder todo o tempo de serviço, toda aquela coisa lá, para poder ir para Belém. Ficou tão desgostoso com isso que ele nunca voltou para cá. Tem quase 40 anos que ele foi e não voltou por causa dessa situação. Ajuda aí alguma coisa na memória. Enfim, o João Vilhena, qual que era a relação dele? Assim? O João Vilhena era um policial civil que trabalhava com trânsito a princípio, né? Ele trabalhou junto com teu pai no trânsito. Depois ele foi para a estatística e depois ele foi para o Palácio do Governo. Na DIC, né? DIC, é isso aí. Era delegacia. Lá onde é o Emílio Gueldi, não, onde é o Joaquim Caetano da Silva. Ali era
No porão daquilo ali era a delegacia, DIC. Era a Delegacia de Investigação e Captura. Era aquela que dizia, era BRR, né? Bate, revista e recolhe. Era. Caetano, então, ainda tem esse porão. Tem, tá não. E essa que você mencionou há pouco, que tinha um registro de que foi o padre, né? Caetano, que delatou o grupo. E aí, será que ainda hoje a gente tem... Esses arquivos se perderam. Não, esses arquivos se perderam. Foram jogados fora, foram extraviados mesmo. Não foram extraviados, eles foram dados fim de propósito. De propósito. Tudo que tem da história dessa época, ela é uma história oral. É uma história contada por pessoas. Não tem nada registrado, não tem nada escrito. Olha, por exemplo, Beto, tu tens fotografia de alguma coisa? Tem fotografia? Tu tem alguma coisa registrada? Quem talvez tivesse era o Babá. O Babá morreu, não é? Eu estava contando que do grupo que era gerenciado pelo Hernani, que era capitaneado pelo Hernani, era eu, o Babá, o Leonardo Gazel e o Mário Cruz. O grupo que era capitaneado pelo Elcio Martins era o Carlos Nilson, o Maurício Bandeira, o Carlos Teixeira e o Zé Luiz. Te lembra do Zé Luiz? Que morava no beco ali da Pernambucana? É importante tu fazer alguma menção ao Babá, porque eu acho que não vai ter ninguém da família dele disposto a falar sobre o Babá enquanto guerrilheiro. Aí eu não sei se fazer outro momento. Olha, o Mário Jucá me disse que quem vai dissertar, quem vai falar do Babá é o Capi, no depoimento dele. Então tá. Porque eles foram presos juntos, estiveram no mesmo presídio, né? Mas vale a pena lembrar que o Babá era um parceiro muito seguro, um camarada muito inteligente, escrevia muito bem. Ele deu nome... Filiado também ao Partido Comunista, Babá? Não, nenhum de nós foi filiado ao Partido Comunista naquela época, não. O Babá... O Aldoni da Fonseca Araújo foi o famoso gordo de Marabá, na guerrilha. Ele era funcionário do Banco da Amazônia e foi transferido para Marabá, e lá ele foi preso pelos militares e trazido para Belém, acusado de participar da guerrilha lá, no Araguaia. Uma pessoa que teve uma participação muito ativa e que precisa ser muito bem esclarecida, né, e contada, é o Bira, o nosso Rupi Silva, pai desse cidadão aqui, pela inteligência dele, pela forma como ele... O Bira é um socialista nato, né? Nasceu já com aquela ideia do socialismo. É um camarada que estudou muito, que leu muito, que escreve muito bem e até hoje dá uma contribuição de forma, assim, muito positiva com relação à nossa posição, né? A Eliana, a mulher do Bira, também é importante ser ouvida. Muito. Que o Bira não estava lá, mas que ela estava, até porque ela é irmã da Janete, ficava todo o tempo junto, morando. Esse Pimpolho ela não tinha nem tido ele. O Capi conta Não. isso no livro dele. No livro do Capi ele fala. Esse episódio que eu narrei agora da Pedro Américo, o Capi fala no livro dele também. Quando eu morava com a Graça lá na Pedro Américo, que eles me tiraram de dentro da casa, assim, de uma forma muito brutal, muito truculenta, não é? Eu estava ainda na casa dos 20 anos, no início dos 20 anos, né, e fui sacado de dentro de casa, debaixo de metralhadora e fuzil, para eu dizer onde estava o sequestrador que levou o avião que vinha de Belém. Né? E tu sabe quem eram as pessoas que executaram, quem foi que te prendeu, que te tirou da tua casa? Não. Era assim, a Polícia Federal nessa época, ela tinha um escritório que funcionava numa casa que era da UEXA, que eles confiscaram. Eles confiscaram a casa e colocaram o escritório da Polícia Militar lá. Essa casa fica na avenida... Meu nome ali, lembra? É bem do lado do estádio, ali do lado da Casa Nabil. Tá. Na Coraci Nunes, quase esquina da Leopoldo Machado. Era a saída do DOPS. Era o DOP, mas a Polícia Federal ficava situada lá também. Tanto que quando eles me prenderam, depois desse depoimento do domingo à tarde, eles me disseram o seguinte: você não pode sair de Macapá sem primeiro ir lá no escritório da Polícia Federal. Até na fazendinha, se você for tomar um banho, tem que primeiro ir lá, avisar para onde vai, que hora vai e quando volta. Você foi levado para lá, tomaram o teu depoimento, tu assinou? Não. Tudo foi feito no meio da rua. No meio da rua. Aí, olha, aconteceu uma vez um fato também, assim,
seria risível, né? Seria cômico se não fosse trágico. Eu estava conversando com o Hernani Marinho sentado num banco da Praça Barão, de frente para o colégio Barão do Rio Branco ali, e chegou um aparato policial, assim, armado, muito armado, de metralhadora, de fuzil, para casa. Todos os dois vão embora para casa. O que foi que a gente fez? Se vão embora, nós estamos mandando ir embora para casa. Aí nós levantamos os dois juntos para ir para casa, um para lá e outro por aqui. Ele morava na esquina da São José com a Raimundo Alves da Costa, e eu morava no meio da Raimundo Alves da Costa, bem no meio do quarteirão. Eu tive que ir pela Cândido Mendes e ele foi embora pela São José. Coisas assim, sabe, estúpidas, estapafúrdia, que não leva a nada, que não diz nada, né? Você chegou a ser preso alguma vez? A gente era preso, meia volta e meia estava preso. Agora era assim, sem nenhuma explicação. Encontravam a gente na rua de noite, tá preso. Levavam, eu estava na delegacia, se a gente estivesse no bar, se a gente estivesse na farda, se a gente estivesse andando na rua, pegavam a gente e levavam. Sem nenhuma explicação formal, sem nenhuma formalidade. Chegava lá, tirava o cinto, tirava a meia, alguma coisa que tivesse no bolso e entregava. Naquele tempo todo mundo usava lenço, pente e meia, né? Aí fazia uma trouxa com aquilo, escrevia o nome da pessoa num papel, botava em cima. Aí no outro dia de manhã mandava a gente embora. Mas eles não pegavam depoimento? Nada, não tinha depoimento, não tinha nada, absolutamente nada. Era uma coisa assim só para mostrar o peso, a força que eles tinham. E esses fatos, eles eram denunciados, vocês procuravam? Não tinha, aqui não tinha tribunal. É como ele disse, aqui não tinha Tribunal de Justiça, aqui não tinha Assembleia Legislativa. Aqui, a única coisa que tinha era a Câmara de Vereadores, que eram pessoas que eram ligadas aos militares de alguma forma, né? Eram empresários que geralmente eram turcos, eram árabes, eram judeus, cuja única finalidade era ganhar dinheiro. Estavam nem aí com recursos humanos, com rede de defesa de pessoas, absolutamente nada disso, né? Eu lembro que uma ocasião nós estávamos bebendo ali perto do frigorífico, na frente do Mercado Central, e era aí pela banda da madrugada já, e chegou o Violino, que era o carro da polícia na época, né? Vambora, todo mundo preso. Por que foi? Tá preso e acabou, foi embora. Chegou lá nesse porão, que funcionava a DIC, foi feito esse como é que chama? Essa identificação, né? Nome e tal, pega o que tem nos bolsos, dinheiro e tal, e deixa lá. E nessa noite o Elcio Martins estava conosco. Era o Elcio, era o Baluf, era eu, era o Mário Cruz. Enfim, não me lembro mais de outro. Delclis Montalverne, que não foi preso, porque saiu andando na rua, assim como se não fosse, né? Exatamente. E quando nós chegamos lá, lá no porão, tinha um cidadão deitado numa rede, assim, no canto da cela. Ele deitado lá numa rede meio suja, ali, fedorenta. E o Elcio Martins foi metendo a porrada no cara. Sai, que é quem vai dormir nessa rede. Causou espécie em todo mundo, causou assim, sabe? Porque o Elcio era aquele cara tranquilo, aquela paz, né? O Elcio transpira paz, não é? É aquele cara tranquilo, tipo Gavin, assim. E o Elcio foi botando o cara para fora da rede, e se deitou na rede e roncou. Dormiu lá. No outro dia de manhã, na hora de entregar os pertences, faz a fila, direto lá para o escrivão. Aí quando chegou a vez de entregar as coisas do Elcio, o escrivão disse, mas tu, hein? É um camarada de coragem. Disse, eu, por quê? Aí nessa hora já passou a cachaça, né? Se eu, por que foi? Se rapaz, tu tirasse o cara da rede, tu sabe quem é aquele cara? Disse, não sei não. Se tu me deixa a porrada no cara, tirasse ele da rede lá. Esse camarada foi que matou o sogro a machado, tá esperando transferência pro Berol. Deu uma tremedeira no Elcio. E era assim, uma ocasião nós estávamos... A gente estava numa festa na sede do Macapá e na noite anterior nós tínhamos feito uma pichação, foi uma das maiores que a gente fez, os dois grupos, né? E quando foi na tarde, a gente foi para a Praça Barão do Rio Branco jogar basquete. Quando deu tipo 6 horas, assim, no lusco-fusco da tarde, já escurecendo, chega o Hernani Marinho, que vem de lá do palácio. Aí todo mundo ia para a praça, inclusive o governador. Só que o Hernani chegou antes do governador, que ele olhou para o sapato do Maurício Bandeira, estava todo chapiscado da tinta que estava no muro. Tu é doido, vai... Era o Hernani, aquela coisa assim, né? Vive assim, sabe? Tudo ele vê, tudo ele sabe. Vai-te embora jogar esse sapato fora, senão nós vamos ser presos. E até isso tinha, né? O sapato todo respingado com a tinta da... Então, sim. Na época do Igasca, tu lembras que apareceu uma foto no jornal, inclusive nós vamos pesquisar, vamos ver isso na biblioteca. O menino, filho do seu... Jorge Cadeiro? Amauri. O Maurizinho? Que era tenente. Ele era tenente, era. Da polícia.
Ele era tenente do exército, veio de lá de Marabá para cá. Marabá, né? Lembra dele, né? E apareceu ele, Maurizinho? localizaram uma casa no Buritizal. Eu lembro. Não foi que localizaram uma casa no Buritizal, que tinha um colchão, uma peruca, por isso que pegava as perucas da Regina Gugel, achando que era o engasgador. E as unhas postiças. E aí ele aparece essa foto, eu lembro bem, ele segurando uma peruca e dizendo que era aqui que os engasgadores ficavam. Não era verdade. Não, aquilo tudo era forjado, foi como eu falei ainda agora. Tanto que teve um cidadão mais lúcido aí no Exército que disse, olha, vamos levá-lo, já que nós somos subordinados à 8ª Região Militar e a sede da 8ª Região é em Belém, vamos levar eles para Belém. Exato, inclusive o Emiliano foi nessa também, lembra do Emílio, né? O Emiliano? Ele namorava com a Rosinha, que era irmã do Carlos Nilson, é a irmã do Carlos Nilson, né? Irmão da doutora Emília, que era casada com o doutor Kleber, tá? Meteram caídos na cabeça, meteram um saco na cabeça de cada um deles, um saco preto, meteram num avião búfalo e levaram para Belém. Chegou lá, o comandante da 8ª Região Militar, um camarada mais esclarecido e tal, foi fazer uma ordem unida com eles, porque eles eram acusados de ter tido orientação e tática de guerrilha urbana em Cuba, não é? Que era o centro mais perto daqui, na época que eles tinham sido treinados, que eles pulavam por cima de muros altíssimos com a maior facilidade, corriam fazendo zigue-zague em frente de bala de metralhadora, promoviam o ato terrorismo aqui nesse bairro, aí de repente eles já estavam num outro bairro muito distante, tal, despistando a polícia e tal. Então, o comandante da 8ª Região Militar lá resolveu fazer uma ordem unida com eles para testar essa capacidade deles, né? Aí no primeiro tiro de 100 metros, tiro é aquela corrida veloz, né? De 100 metros, caiu logo com 10 metros, caiu o Chaguinha, para ali caiu o seu Chaguinha, mais adiante caiu o Gurgel, eram todos assim decrépitos, muito gordos, muito velhos, que não tinham nada daquilo. Eles, rapaz, leva esses caras de volta, que eles não têm nada a ver com isso. Tudo isso aí é invenção, e foi assim que eles voltaram de lá. Nada ficou provado, não foram indenizados de nada, ninguém pediu desculpa para eles, nada, não aconteceu nada. Tu tem a lembrança de quem nesse período de Engasga foi preso? Temos. Que é Temos. importante, viu, registrar os nomes. Bora ver, B. Bora. Ainda está vivo. Vamos ver. O Jorge Periquito já morreu. Não. Tá vivo. Falou, tá vivo. Tá vivo. Ah, já entrevistou, já veio aqui. O Periquito. O Jorge Padeiro. O seu Alcides. Lembra do seu Alcides? Ele morava nessa rua do Canal, que é Mendonça Júnior. Morava ali no seu Alcides. Ele, inclusive, foi acusado que era ele que fabricava as unhas, porque ele trabalhava na garagem do governo, ele trabalhava num lugar que chamava de garagem do governo. E lá tinha a bigorna, a forja, tinha material para fazer artefatos de ferro, né? Então ele que fazia as unhas para encaixar no dedo, que era para arranhar a cara das pessoas. Rapaz, uma coisa assim absurda que eles inventaram, né? Quem mais, B? O Gurgel. Foi preso na época do Engasga, foi antes. Foi antes, né? Eu queria até... Foi preso na época dos comunistas, como o papai, que foi preso, né? Aí já tem o tempo do Engasga. São duas coisas diferentes, né? Como foi que vocês iam correndo, tu e o Balufa, e caiu, Jesus caiu a primeira queda? Foi, aquilo ali foi o seguinte. A perna. A gente foi depois desse basquete na praça de tarde, a gente tinha feito a pichação, né, na noite anterior. E quando foi no outro dia de manhã, nós fomos para a Fazendinha, eu e Balufa. Na volta, a gente saltou do ônibus lá na Praça Veiga Cabral e fomos para o Gato Azul. Do Gato, era tudo ali, o Fuxico era lá, era Gato Azul, era Café Continental, era o Crioulo, Dona Teresa, tudo ali naquele pedacinho lá, né? A casa do Babá era onde é a sorveteria Macapá hoje, né? E na frente era o Café Continental. E a gente, em vez de ir para casa, para se arrumar para ir para a festa, não, a gente foi para aquela mulher que tinha aquelas filhas bonitas, a Dona Teresa. Que tinha a Darcy, né, e tal. Vamos para lá, para que eram as pequenas. Aí chegou lá por um fato qualquer, o Babá se aborreceu, pegou um banco e jogou lá para dentro do bar, que ele namorava com a dona do bar, parece que ela deu lá, né? Não sei o que foi. E
daí a gente se despediu. Ele foi embora para casa dele, eu fui embora para minha e marcamos de encontrar no Gato Azul de noite para ir para a festa no Macapá. Quando eu cheguei no Gato Azul, o dono do Gato Azul era o Amu Jaci. Ele disse: olha, vai-te embora que estão te procurando, já prenderam o babá. Mas não foi pela pichação, foi pela arruaça que a gente fez. Que ele jogou o banco, era um banco pesado de Macacaúba, ele jogou para dentro lá e amassou a geladeira, e quebrou uma prateleira, quebrou umas garrafas e tal, né? E por isso que a polícia estava procurando a gente. Ele chegou antes de mim, pegaram ele e foram levar, que era para voltar para me pegar também. Eu já se vai-te embora que eles estão te procurando. Mas eu não fui para casa, fui para a sede do Macapá, que a galera estava toda lá. Cheguei lá, estava todo mundo sentado no meio fio esperando para entrar na sede, né? A gente jogava basquete, um jogava no Macapá, outro no Amapá, e a gente tinha acesso ao baile. Aí eu fui chegando e fui dizendo: olha, vamos embora, acabou para nós, o babá já foi preso, todo mundo já sabe da pichação de ontem, e ele já está na cadeia e a polícia está vindo para cá para pegar o resto. Mas isso era graça, era sacanagem, porque ele foi preso pela arruaça e não pela pichação, porque da pichação, como eu disse antes, o único civil que nos viu pichando, que nos viu na rua em atividade, foi o seu João Diniz, da fábrica mapaense, mas ele nunca entregou a gente. O seu João ficou muito... Eu lembro que o seu João depois, muito depois, agora já... Marido da Dona Dalva. Sim, marido da Dalva, o João Diniz, que era um dos donos da fábrica mapaense. Ele escreveu agora recentemente uma carta para mandar para o ministro da Justiça, não sei se ele mandou, contando quem é o Capiberibe, quem é a belíssima história do Capi. Foi. E que não era justo o Capi perder o mandato para um vagabundo tipo Gilvão, um sujeito que nunca contribuiu com nada, um desocupado que não, sabe? Eu não sei, o Mário também não soube me dizer se ele chegou a mandar essa carta, né? Ele já faleceu, acho que Já, recente, né? Recente foi, morreu recentemente. Ele chegou a escrever até para o presidente do Supremo. O Raimundo José, tu não tivesse acesso a uma carta dessa, não? Olha, ele lendo, eu não cheguei a ler, não. Eu sabia que ele comentava com a gente. Sim. A escritura dessas cartas. Beleza. Dessas cartas. E ele, inclusive, era frequente escrever. Ele era um cidadão que tinha esse viés realmente de cidadão, né? Esse viés cidadão. Ele era um empresário, era empresário de panificação, ele era português. Mas ele não era assim, tipo os árabes ou os judeus, né? Que o cerne da vida deles era ganhar dinheiro. O seu João não, era um cidadão mesmo. Sujeito digno, decente e tal. E é isso, meus amigos e companheiros. Milton, deixa eu ver aqui uma coisa. Diga. Deixa eu te perguntar, Milton. Vocês se organizavam para fazer pichações né? Tinha Martinho Elso, que era diretor de rádio, né? Tinha o pai do Tito também, que dirigia uma outra rádio. Vocês se organizavam em torno de outras atividades, além da pichação? Como é que era o rádio? Como é que era o Elso no rádio, a programação? Tu pode falar um pouco pra gente? O Elso fazia a programação da Rádio Educadora e o Tito fazia o jornal, não é? Tanto que a prisão do Tito se deu em função de uma pequena frase que ele escreveu na Voz Católica. No dia que mataram o Carlos Marighella, lá em São Paulo, ele escreveu assim: morreu hoje um grande brasileiro assassinado. Vocês já ouviram falar nisso? Já ouviu falar nisso? Então essa frase é do Tito. E por isso ele foi preso e depois sumiu, nunca mais viu o Tito. Aliás, eu vi o Tito muito pouco, só na época que ele namorava com a Consolação, que ela era minha vizinha. Elcio, você sabe, a gente já conversou um pouco com a Regina Gurgel, né? E como é que era a participação do Gurgel? Ele militava junto com vocês nesse grupo? Não. Enfim, não fica muito claro. Não, porque o Gurgel ele era muito mais velho do que nós. A participação do Gurgel da época do Ribeirinho, né? O Ribeirinho era um cidadão daqui do Amapá que acabou indo para Cuba e de lá ele fazia um programa dirigido para o Brasil na Rádio Havana, Cuba. Foi embora, lembra dele? Não lembra? Era o Ivan Cupu, era o Ribeirinho, era o Gurgel, o Nestlerino. Todos eles são de uma geração bem mais antes de nós.
antes da Beia, do Capi, do Mário, eu, a Berjanete. O Elcio, ele jogou nas duas. O Elcio jogou nas duas. Aquela situação que você estava falando, eu já falei para eles. A gente reuniu a princípio, precisando de um quartel-general, precisando de um lugar onde a gente conversar e trocar ideias e tal. Aí nós encontramos eco lá no Padre Caetano Maelo, no Padre Jorge. Quem chamou a gente para lá foi o Padre Jorge. Mas quem era uma espécie de mentor intelectual e espiritual da gente era o Padre Caetano, que depois a gente ficou sabendo que foi quem nos entregou, foi quem entregou todo mundo que foi preso. Muito depois me disseram que inclusive foi um tio meu que já faleceu e me disse que eu não fui preso, que eu não fui levado preso, dada a amizade do superintendente da Polícia Federal que tinha aqui na época, com os meus tios e meu pai, que eram maçons. Todos eles eram, inclusive meu pai chegou a ser venerável mestre da loja Duque de Caxias, que era a única que existia na época. E esse camarada, quando chegou aqui, ele se identificou logo como maçom. E quando ele soube que eu era filho de um venerável da loja, ele aliviou para cima de mim, né? Me deixou à toa. E eu também, eu fugi de todo o movimento. Eu me lembro que uma ocasião o Capi me convidou para ser uma espécie de elo entre o sul e o sudeste, para dar vazão às pessoas que vinham queimadas de lá via CAN, né? E eu não topei, eu me escondi dessa parada porque envolvia muito dinheiro, envolvia arma. E eu era um garoto do interior, porra, que eu tinha até, assim, um certo medo dessa história, dessa coisa aí, sabe? Nunca tinha saído daqui, né? Então, o que eu falei de lá... Chegou a fazer alguma ponte, não? Fazer alguém? Não fiz nenhuma. Fui contactado, mas não fiz. Não. A gente foi para o PIME, que era lá onde funcionava a paróquia de Jesus de Nazaré, a paróquia Jesus de Nazaré, onde funcionava o Colégio Diocesano, a Rádio Educadora São José e o jornal A Voz Católica, né? A livraria dos padres já era aqui no centro, que era o Padre Vicente Fumarola, era um outro camarada, era um italiano. Então, o Padre Caetano, o Padre Caetano, o que ele transmitia pra gente eram coisas assim, extremamente, como é que a gente diz? Assim, da funcionalidade da coisa, né? Por exemplo, ele dizia, você não pode demorar muito tempo para escrever uma frase de 5, 6 palavras. Né? Porque era como eu falei, como eu expliquei, com a lata de tinta e o pincel. Tinha que molhar lá, tirar o excedente para desenhar a letra. Não tinha spray. Não tinha spray, não havia spray. Então ele dizia assim, se você vai fazer um A, tu nunca vai fazer um A assim, porque ele dá muito trabalho. Tu faz um A assim, já foi. Se tu vai fazer um E, tu não vai fazer assim, que dá trabalho. Tu faz assim, que já foi. Né? Então essas coisas assim, era ele que passava pra gente. E também ele ajudava muito com o uísque dele e o café amargo. Antes de a gente sair, a gente tomava uns goles bons de café amargo com uísque. Não era que aquilo ali fosse tocar a gente. O que tocava a gente era a necessidade, era a nossa consciência de que nós tínhamos que fazer alguma coisa contra o militar, para sair daquele estado de coisa. A gente vivia num lugar extremamente atrasado, né? Aqui, naquilo que eles chamam de Brasil, que na realidade, naquela época, era o fim do Brasil, onde a nossa riqueza estava sendo vilipendiada por uma empresa chamada Icome, né? Falei para ele das palavras de ordem que a gente escrevia nas faixas que a gente colocava lá no canto do Colégio Amapaense. A gente dizia que minério não dá 2 safras, que come leva, enfim, né? Essas coisas assim. Foi uma época muito rica de gente inteligente, de intelectuais, como por exemplo o Derossi com Elcio Martins, que fundaram o Cineclube Humberto Mauro, né? Que tratava de películas, de filmes que a gente não via na rede comum de cinema, filmes ilustrativos, que mostravam outras coisas para nós que não fosse o Bang Bang, nem aqueles brasileirão água com açúcar e tal, né? O Derossi era um cidadão que trabalhava no Banco do Brasil e era casado com uma moça, filha do Dr. Armando Andrade, que morava na Iracema Carvão Nunes, bem do lado do Aimoré, bem lá no centro da cidade. Eles foram embora. Ele tinha um cunhado que era como é o nome dele? Armando. Paulo Armando. Irmão da Ana Bárbara. Irmão da Ana Bárbara, da Vitória, da Moema,
daquela moça que foi mulher do Paulo Chique, que foi governador aqui, a Maria Emília, né? Foi um momento, muito obrigado, foi um momento muito bom, assim que a gente evoluiu muito nessa questão, nesses conceitos, né? Nos conceitos do que é socialismo, do que é comunismo, do que é um regime totalitarista, do que é você ter a tua liberdade vigiada, impedida. A leitura, líamos muito. Eu também estudava. Chegava Sim. nas nossas mãos, você sabe como, chegava. É. Lia um, depois lia outro, ficava todo mundo aperreando. Agora Além termina da logo. pichação, tinha esse Tinha. estudo, né, de leitura. Ah, Mas politicamente vocês não se filiaram a nenhum partido. não. Eu vim me filiar no MDB muitos anos depois, quando já nessa época mais ou menos do Antônio, não, depois do Antônio Pontes. O MDB, a sede do PMDB era em cima da sorveteria Santa Helena. Fui levado para lá pelo João Capiberibe. Era MDB, né? Era o partido de esquerda na O época. seu João, como é que foi a prisão do seu João? João também integrou esse grupo do Engasgue, né? É. Foi arrolado como engasgador. Duas pessoas que tiveram uma influência assim muito positiva na minha vida foi o Elcio Martins e foi o Hernani Marinho, que era quem me dava livro para ler e me cobravam depois. Eu chegava com Sartre, Marquise, Simone de Beauvoir e não sei o que. Eu li essa porra, não entendia nada, lê de novo. Mas eu não quero ler, que isso é muito enjoado. Não, lê de novo. Aí era assim, era desse jeito. Tinha cobrança. Tinha cobrança. É, Era o tipo Chavinha professor fazia mesmo, isso. lê e... Todos cobravam. Chavinha fazia isso. A Mércia trazia livro. A Mércia. Balufa e tal. Tanto que eu tenho até o livro, por exemplo, o Garcia Lorca, Dom Perlimpi, tem Lorca Babá, a dedicatória para ele, Beimário e Lorca Babá. O Babá era uma figura assim muito espetacular. Faleceu o babá? Babá tem 4 para 5 anos já. Foi lá em Belém. Não, foi aqui, o Mário levou ele para o hospital. Oi. Ele foi com o Mário, já tinha ido na véspera, né? A distonia. Inventaram uma tal de distonia neurovegetativa na época, que todo mundo que estava passando mal estava com distonia. Era uma simples ressaca, né? Mas o Bira ainda não era formado em médico, não dava para aquilo. Babá era uma figura tão ímpar que ele via um livro de boa qualidade, um livro que ele achava que ele precisava socializar com as pessoas, mas que não era dele. Estava assinado o nome lá, fulano de tal dos Anzóis, aqui no livro, estava assinado lá, a data e tal. Aí ele escrevia em cima, né? Aí embaixo, estava o nome do cara, ele escrevia assim, fulano de tal, dedica este livro ao Doni da Fonseca Araújo e tal. Aí ele pegava o livro e levava para todo mundo ler. Era. Tinha, inclusive, olha, eu estava vendo a menina que roubava livros, aquele livro, a lista dos mais livros. Eu lembro que a gente tinha um livro um monte de livros do Che Guevara, né? Minha Luta em Serra da Maestra, e meu amigo Che, daquele Ricardo, e outros livros. E a gente guardava em cima do guarda-roupa, na minha casa, lá no bairro Alto. E chegamos um dia, os livros desapareceram, a casa estava toda revirada. Aí a gente ficou apavorado, achando que tinha sido a polícia que levou os livros da gente. E aí disseram que depois aí o pessoal comentou, não, quem levou... Você lembra daquele que o ônibus explodiu e ele foi explodido dentro? Sim, eu de Pérez. Acho que foi ele que pegou os livros. Até hoje a gente não Agora sabe. por que ele? Quem Ele tinha levou? tanta afinidade com ele? Não, aquele que... Não, então, ele ia lá em casa, junto com os meninos do Laguinho. Ele era do Laguinho. Ele ia lá em casa... Codilardo, ele andava com Junto com o Codilardo, então. Quando Laguinho? E aí, não sei Era o como ele próprio apareceu, porque a Laguinho. nossa casa aparece gente toda forma, até o filho do seu Bolsinha, que era o governador, o comandante, Dom Lima. de madrugada, batendo lá na porta de casa. E abre aí, Mário, EB, abre aí que eu vim tomar uma. Parecia que lá em casa o Mário deu-lhe uma assim, empurrada no moleque. Era o filho do seu Bolsinha. Então a nossa casa frequentava toda essa galera. Odilardo, o pessoal do Laguinho, Fernando. Fernando não muito, não ia muito lá na nossa casa não. Era o João de Deus, o Odilardo e o Elcio.
O Binga. É, Binga, né? O que se levou o Binga, hein? não vi mais esse povo. Eu queria até saber do Binga mesmo. Pois é, né? Vamos procurar O o Binga é Binga. importante nesse contexto aí. Eu quero. Ele é parente do Ney, o Ney deve saber. Ele é parente Pois é, né? Deve ter parente do Binga. Do Ney Guarani? do Dorival. Dorival. O Hélio, alguém falou alguma coisa do Hélio? Não, do Hélio Penafó. É importante tu fazeres o registro do Hélio. Eu não posso dizer muita coisa do Hélio também, porque o Hélio tinha muito mais idade do que eu. Namorei com uma irmã do Hélio, a Daisy, né? Mas... Hein? Não, não é a Deizinha. Não, a Daisy era irmã do Hélio Penafó. A Deise- E o Hélio, ele era muito chegado aos padres. Ele tinha um conchavo muito grande com os padres lá do PIME, que era baseado lá no Colégio Diocesano. E moravam lá, não é? Como ainda moram até hoje. Bom, Ele também ele ia muito e escrevia. E era uma pessoa que se importava com a cultura, né? Escrever a vida dos Porque, ribeirinhos. na verdade, assim, os grupos, eles transitavam muito nessa Ele era um questão cronista incrível. cultural mesmo, né? O clã do Laguinho, né, era também para isso, poesia, música, né? O primeiro presépio, nós fizemos uma peça de teatro nos anos 70, né, então era pastor, e nós pegamos o filho do Paulino, que era um garotinho negro, e Oliva Cunha, né, fizemos, bom, aí nós nos acampamos lá, no Colégio Amapaense, como era férias, deixaram a gente ficar. O Meton fez o favor de arranjar uma cobra, que o homem ia passando bêbado com a cobra, e o Meton botou a cobra lá. Não foi assim. Bem calma. A cobra que ele trouxe foi o outro, que ele era vigia do Colégio Amapaense, e nos entregaram o térreo do Colégio Amapaense para nós encenarmos um alto de Natal lá, não é? Então nós tínhamos animais vivos lá dentro, que o pai da B emprestou carneiro, boi, cavalo e tal. A Nossa Senhora era uma moça muito linda, que era a Norma, né? A Norma, mulher do Beto. O Beto morreu naquela época, ainda muito, muito jovem. O São José era o Magrão, que era garçom do Boscão. E de lá ele trouxe uma churrasqueira que estava desativada, e a gente pegou aquilo para servir de manjedoura, encheu de capim lá e tal, e botou o pretinho lá dentro, e ele gritava. Uma fraldinha leve. Ele gritava miseravelmente, depois que a gente foi ver que o capim estava cheio de mucuim. E aí nós fomos na igreja, que era para conversar com o padre. A gente queria, na verdade, era feiar o padre. Aí foi Meton, eu, o Major. O Major era o filho, irmão do Paulo José, filho do seu Paulo Ramos. Aí nós fomos lá na igreja para falar com o padre sobre a noite do Natal, de acordo com o que estava no Evangelho e tal. E o padre não queria abrir a porta, a Dona Negra não abria a porta. Aí esses meninos resolveram tocar o sino. E, bom, aí correndo, tocaram o sino, nós viemos embora rapidamente, saímos de lá. Encheu de beata na igreja e tal, e em seguida o padre chamou o papai, falou para a Dona Maria, contou, né, do absurdo que a gente estava fazendo e tal. Aí a federal chegou, o Hélio Penafó, que disse que pegou a gente pela perninha, que a Polícia Federal vinha nos prender, porque nós estávamos... O Cristo era negro, né? Tinha uma cobra lá no meio das coisas. Então, ninguém estava fazendo... Eles a gente achavam estava que nós estávamos invertendo subvertendo o Evangelho, estávamos fazendo... Enfim, era uma parada... É bom que se diga que o Hélio Penafort transmitia as nossas apresentações pela rádio, pelas ondas da Rádio Educadora. Isso. Mas quando o bispo soube que o nosso Jesus Cristo era negro, ele mandou suspender as apresentações. Foi a nossa primeira censura, censura branca. Era aquele padre que depois nós fomos seguir, ele tinha uma namorada aqui perto da caixa d'água. Eu vou me lembrar do nome dele. Mas tem um fato também que é quase hilariante. Quando nós fizemos uma pichação, depois de uma determinada pichação, o governo do território estava com umas pendências com os professores da rede pública de ensino, não é? E nessa época o advogado Miraci Maurício Neves era professor.
E ele sempre foi muito explosivo e tal, então eles se reuniam, os professores, e sugeriu que eles fizessem comícios e fizessem faixas e cartazes para colocar e tal, para azucrinar a vida dos militares e tal. Como nós tínhamos feito a pichação e ninguém sabia quem era, prenderam o Miraci. Foi o único preso pela pichação que ele não participou, que ele não tinha nada a ver. Miraci Maurício Neves. E quem é governador dessa época? Rivanoé. Era. Dom José Maritano era o bispo. Era. E quem eram esses agentes do Estado, Milton, que perseguiam? Não, a gente do Estado mesmo não tinha. Tinha os guardas tinha os guardas da Guarda Territorial e tinha os delegados. Olavo, Oscar, Araguarino, Lismar Leão Cardoso. Né? Informantes, não tinha nada. Eles faziam, tanto que eles prendiam a gente, mas não diziam o porquê, não exigiu nada, não fazia interrogatório, porra nenhuma. A participação do Savino? Savino sempre foi de direita, sempre foi de direita. A única vez que a gente perdeu uma eleição para o Hexa foi uma vez que a Raquel se meteu com ele para tentar a eleição, né? E perdeu. Eu ia até perguntar isso. A Hexa teve uma época que ela era bem da direita, não é? Mas foi quando foi esse pessoal aí. Savino, Raquel. Era o Ribeirinho, era o Adolfo, né? Esse Adolfo Dera era direitoso. O pessoal de esquerda era o Ribeirinho, era o Nestlerino, era o Hernani, era o João Moreira, era o Picolé. Quem é o João Moreira? O João Moreira foi um camarada, ele já O morreu. Elcio falou nele, inclusive. Ele que sempre dava apoio Logístico pra galera. Porque ele tinha condições, ele se tornou um fazendeiro, ganhou muito dinheiro. Ele era dono da Coleipa, o Elcio trabalhou com ele na Coleipa. Porque uma das coisas que o Elcio é, por incrível que pareça, ele é químico industrial. E é isso, meu garoto. E o coronel Josemir, alguém sabe? Você sabe se ele está vivo ainda? Tá vivo, sim. Mora aqui ainda? Eu não sei se ele mora aqui, mas ele foi desses militares que fundou a Polícia Militar aqui. Você lembra do Eduardo, né? Que era casado com a filha, com a irmã da Luizinha de Boscão? Sim, lembro. O Eduardo foi comandante. Foi comandante da Guarda Territorial. Era. Já morreu. Ele que foi lá em casa. Ele era marido da Alzira, né? Da outra, não sei qual é. Alzira. Não sabe do Josemir? Ele era filho do mestre Birajara, com a professora Doroti. Ele passou algum Não era lá. Eu acho que... Era lá na frente, era na Padre Manuel da Nóbrega, aquela rua do PSB, só que desse lado daqui do Poço do Mato. Era. Não, aquela ali, aquele era outro Birajara, que era professor de ofício na escola industrial. Ele morava... Que é aqui na Tiradentes, na frente do crente ali da. No tempo ele morou ali onde é o hotel lá ali o Plaza, como é? Do Adi Macedo? Não, aquele lá da esquina da Coriolano Jucá com a São José. O pai dele, o seu Birajara, foi secretário de segurança, né? Foi. Ele era secretário de segurança. E a professora Doroti foi diretora do Grupo Barão do Rio Branco. E o Josemir era R2, né? Ele foi. Ele era R2, realmente. Sabe o que é R2? É aquele pessoal que fazia curso de oficial lá em Belém, na NPOR. Na época era CPOR, né? Clube, não sei o que, de formação de oficiais. Companhia. Clube de... exatamente. Do lado da igreja de Nazaré. Até hoje lá. Agora é NPOR. Né? Do lado da igreja de Nazaré, o famoso 3º Batalhão de Caçadores. Beton, tu lembras a época que andava um jipe, na época do engasga, um jipe com Valdir Carrera, Marlene Serrano, todo mundo armado e tal, pareciam uns cowboys de chapéu, rodando atrás, caçando os... Eu queria... Eu não me lembro disso. Tu não lembra? Eles foram inclusive na casa do meu pai. É muito interessante, tu não lembra dessa história, né? Eles andavam num jipe, caçando os engasgadores. Tipo, para defender a comunidade. Eles foram cooptados, o Mário lembra disso.
para ajudar, contribuir para defender a... Foi nessa cooptação, cooptação, que o Alfredo Braga se deu bem, que ele foi cooptado também pelos militares e passou de mala e cuia para o lado de lá. Ele foi o primeiro diretor, né? Já nasceu com ele a Polícia Técnica. Foi. Aquilo ali foi o seguinte, quando ele veio formado, que ele foi morar na minha casa, veio formada também a minha sobrinha Laurisa. E o Hernani era oficial de gabinete do governador. E tinha a incumbência de fazer contato com os recém-formados para compor o quadro de pessoas, de pessoal do território, né? Que precisava de gente formada para trabalhar. E eu falei para o Hernani, disse, olha, tem a Laurisa e tem o Alfredo que estão precisando de trabalhar. Aí quando foi um dia ele me chegou de noite lá em casa, que ele namorava com a minha irmã, e disse, olha, surgiu uma vaga para a Polícia Técnica, que é um órgão que o governo ainda vai criar. Agora nós temos 2 nomes, tem a Laurisa, que é bioquímica, e tem o Alfredo também. Quem é que a gente coloca primeiro? Eu dei 2 argumentos, né? Eu dei um argumento, eu disse, olha, eu preciso tirar o Alfredo aqui dentro de casa, que ele está me pesando e tal. E o Hernani veio com um outro argumento, dizendo o seguinte, que aquela posição, aquela função era mais para um homem. Porque tinha assim aquela história de levantamento cadavérico na calada da noite, alta hora da noite, tinha que sair de casa para identificar cadáver, para identificar substância entorpecente e tal, e que ficava melhor para um homem, que a gente colocaria nele o Alfredo nesse lugar e depois arranjava outro lugar para a Laurisa. E foi feito assim. Não existia no CBO vaga para bioquímico aqui no estado. O CBO é o Código Brasileiro de Ocupação, não tinha. Aqui era território federal e a folha de pagamento era pago por Brasília, como foi até agora quando foi criado o estado. Então não havia colocação para bioquímico. Nessa época chegou o Maquizanô, chegou o Jeová Marque Bacurau, chegou a Laurisa, chegou o Rugato Boettiger e Maquizanô e enfim. A Dilma veio depois. Eles casaram por correspondência, ela veio depois. Então esse pessoal todo foi contratado como professor do ensino secundário. Professor do ensino secundário. Era a última referência de professor, que era a referência 22. Depois é que se abriu um CBO para eles, que eles passaram a integrar o quadro de pessoal como bioquímicos. Não havia esse negócio de bioquímico. Eu sei que a gente tinha a gente sofreu uma influência muito grande dos padres. O padre, pelo menos na minha vida, eles atuaram de forma assim marcante, né? Eu tive muito a ver com o padre, especialmente com o padre Vicente Fumarola, que era um italiano, que na guerra ele caiu num buraco da explosão de uma bomba e ficou lá, passou uma semana lá dentro do gelo e tal, e ele perdeu a voz. Ele falava, era um homem enorme, e ele falava muito fino, ele quase não tinha voz, né? E ele era o gestor, ele era o administrador da livraria dos padres, que verdadeiramente era uma papelaria. Não tinha livro, só tinha livro didático, né? Não tinha romance e tudo mais. Mas conversei muito com ele também. A igreja contribuiu de alguma forma em dar apoio para a juventude nas suas reivindicações. Sim, claro. Formação a primeira exposição de arte que nós fizemos lá. Foste da escola paroquial? Não, minha irmã, eu estudei na escola paroquial São José, estudei muito pouco lá. A minha irmã foi professora lá, a Maria Emília. Diziam que o padre Jorge, que foi um dos mais influentes aqui, que ele era muito simpático ao regime comunista, né? Ele era italiano e ele era muito simpático ao regime comunista. Eu sei que ele conversava muito com as pessoas que eram mais velhas do que eu não dava muita importância. Tanto que assim, de noite, quando o pessoal precisava de dinheiro e tal, a gente ia lá para debaixo da casa dos padres ali e gritava lá. Aí ele vinha, jogava algum dinheiro de lá, que era para a galera comprar cachaça, cigarro e tal. Ele influenciou muito aquele pessoal. Ele deixava a gente olhar, mexer na biblioteca. Na biblioteca deles, que era uma biblioteca riquíssima, tinha bons livros. O primeiro salão de arte fizemos lá. Foi o Olivar Cunha, eu era a única mulher, e larguei de mão. Eles criaram clubes tipo o CCE, né? CCE, que era aquele que conglomerava a JOT, a JOC, aquela história de JET, né?
Uhum. Mas era lá no Diocesano ou aqui na São José? Em São José e no trem. No trem, né? É. E também os cinemas, que eles foram muito responsáveis pelos cinemas, né? Chegou uma época que eles tinham 2 cinemas, que era o Cine João 23 e o Cine Paroquial aqui no trem. Até hoje está lá aquele prédio. Quero água. Feliciano Coelho, com É, exatamente. Que tipo de filmes exibiam? Tudo quanto era miscelânea, tudo quanto era aquela enlatado, enlatado que vinha dos Estados Unidos. De lá da Itália mesmo. Tá? Não, passou bons filmes aqui, eu me lembro de bons filmes. Aí tem Obrigado, meu bem. gente, tem juventude, tem público para isso. Sempre foi muito carente de movimentos culturais. Ei, Gabi, para aí um pouquinho, eu quero...